então para essa palavra, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que a Tua presença, que o Teu amor, Deus, venha nos encher, assim como já estava no louvor, como era possível sentir o Teu Espírito já falando aos nossos corações, ministrando a nós, Senhor, a Tua palavra, os valores do Teu reino, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que essa série, Vida com um Propósito, que seja algo que vem de Ti, que venha mostrar ao nosso coração, Senhor, que há algo a mais, Deus, que a gente direcione mais a nossa vida para as coisas eternas, Senhor, em nome de Jesus, que a gente consiga, Deus, de alguma forma, desligar um pouquinho das coisas que têm nos prendido tanto aqui, Senhor, que a gente consiga aliar, Pai, essa vida que nós temos aqui com uma vida com um propósito eterno, com um propósito no Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos dividir como se as nossas vidas fossem vidas divididas, espiritual e fisicamente, não é isso que nós queremos, mas nós queremos aliar a nossa vida aqui com uma vida olhando, vislumbrando algo eterno, Pai. Então nos ajude, porque isso é bem difícil. Nos ajude, Espírito Santo, ministra o nosso coração, quebrante o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos dar continuidade. Semana passada o Emerson, ele deu uma introdução aqui dessa série, né? Então hoje eu vou abordar basicamente aí 2 subtítulos do livro. Quem tem o livro já vai saber do que eu estou falando, né? Então eu vou basicamente abordar aqui Você Não É Acidente e o que dirige sua vida. Antes disso eu quero falar para vocês assim, para a gente pensar um pouquinho o que é a palavra propósito e o que ela quer dizer, porque às vezes a gente fala, né? Uma vida com propósitos. Uma vida com propósitos, mas a gente não fala o que é um propósito, a gente às vezes não compreende de fato o que é um propósito. E um propósito é algo que nós vivemos intencionalmente, que nós passamos a viver com algo que tenha um sentido. Basicamente é isso que é um propósito. Então quando nós falamos aqui, nós estamos estudando aqui um livro muito famoso e muito bom do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósitos. Então, quer dizer, tem um sentido para a nossa vida, nós conseguimos aliar a nossa vida com algo que é maior, que tem um propósito maior. Nós não estamos soltos no mundo, nós não nascemos por acaso, nós não somos um acidente da biologia, mas nós temos um propósito. E hoje eu quero falar sobre isso e eu quero dizer assim para vocês, e quero que vocês fiquem com essa palavra no coração de vocês: você não é um acidente. Você não é alguém que nasceu por acaso. Amém? Não somos um acidente. Não nascemos por acaso. Não, nós temos um propósito. Isso não é assim uma coisa mais fácil do mundo. E não é. Basta olhar para fora. Basta olhar para as coisas que estão acontecendo aí fora. Nós temos tido cada vez mais o crescimento de pessoas com problemas emocionais, de pessoas, de casos de suicídio, enfim, o livro fala sobre isso, né? Então, assim, um negócio é que está ficando cada vez mais grave isso. Por quê? Porque as pessoas olham para si mesmas e elas procuram encontrar um propósito na sua própria vida, como se a minha vida fosse um fim nela mesma. E aí que está a questão. Nós não somos criados para viver uma vida somente para nós. Nós somos criados com um propósito maior. E quando nós conseguimos aliar, a partir de Jesus, esse propósito, aí nossa vida ganha sentido. E a partir desse momento, então, nós começamos a vislumbrar esse algo a mais. E algo que não é apenas terreno. Também é terreno, mas que é eterno. Nós não começamos aqui no culto e nós começamos a flutuar e vivemos numa esfera acima das nuvens. Não é isso que acontece conosco. Com ninguém acontece isso. Não vivemos no terceiro céu, como fala o apóstolo Paulo. Não é isso. Nós ainda estamos na terra e vamos ficar aqui. A questão é aliar a nossa vida, aliar os nossos dons, aliar as nossas capacidades com aquilo que Deus tem para nós. Essa que é a grande chave do cristianismo. Essa que é a grande questão. E é isso que nós queremos enquanto igreja. A bússola nasceu por isso. O nome bússola já fala sobre isso. Não é verdade? Você consegue entender isso? Igreja bússola. Por quê? Porque bússola? Porque dá a direção. Porque direciona para o norte. Esse norte é Jesus. É fazer com que
aquilo que Deus nos capacitou, as nossas habilidades que Deus nos deu, que a gente consiga aliar com as coisas do reino. Isso é maravilhoso, isso é eterno. Isso não é apenas uma resposta existencial que nós damos à sociedade, mas isso é algo real e é algo eterno. E é isso, é sobre isso que nós estamos falando aqui. Eu quero fazer uma brincadeira, não, eu quero que vocês pensassem o seguinte, deixa eu tomar água aqui. Eu queria que você pensasse o seguinte, se você descobrisse agora, nesse exato momento, mas se você descobrisse com certeza, não é assim, se eu achasse, se alguém falou, porque essas coisas muita gente fala. Eu queria que você pensasse o seguinte, que você tivesse certeza, comprovadamente certeza, pense aí, se você tivesse certeza que Deus não existe. Se você agora tivesse certeza disso, mas eu não estou falando de certeza assim, não, eu tenho uma certeza, como os ateus dizem que tem certeza, né? Até tem um livro muito interessante aí que nós temos aí, que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, que o livro destrói, né, os argumentos dos ateus. Mas é assim, uma certeza, Deus não existe. Se você tivesse certeza disso, agora, certeza absoluta, Deus não existe. O que mudaria na sua vida? No final, nós vamos ver o que vai acontecer aqui, que nós vamos entender. Se você tiver certeza que Deus não existe, hoje, o que mudaria na sua vida? O que mudaria na sua rotina? Como ficariam os seus sonhos? Os seus sonhos mudariam? A sua rotina mudaria? Os seus objetivos mudariam? Eu sei que vocês estão franzindo a testa, e é esse o objetivo. Né? E é esse o objetivo. Então, o que mudaria? Se você pensou em dizer que é nada, né? É aí que está a questão. E depois nós vamos voltar para cá. Tá? Imagina só. Quantos seus sonhos mudariam? Imagina só. Imagina só. Então a questão é o seguinte, a questão é a seguinte. A gente lê na Bíblia, em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, e verso 8, fala assim: Deus é amor. Deus é amor. Então, quando a Bíblia fala que Deus é amor, não significa que Deus que contém amor em Deus, que Deus ele é um ser cheio de amor. Não, a Bíblia fala, Deus é amor, certo? Isso muda a nossa perspectiva. Quando nós entendemos Jesus morrendo naquela cruz, ressuscitando em nosso favor, nós vimos que Deus é amor. E eu queria que vocês pensassem agora, a partir disso, não Deus como contendo amor, mas Ele sendo o amor. Deus é amor. Certo? Vocês entenderam isso? Deus é amor. A Bíblia fala em vários versículos isso. Deus é amor. Deus é amor. Certo? E nós, você e eu, Deus é amor. Certo? E eu, vocês lindos que estão aqui hoje, nós somos a manifestação desse amor. Então, assim, Deus ele não produz amor. Deus é amor. Ele é amor em essência. E nós, você e eu, nós somos a manifestação desse amor. E como que nós chegamos a essa conclusão? Quando nós olhamos e vimos o que Jesus fez por nós naquela cruz. Jesus, ele vem, é um Deus que se fez carne, ele vem, caminha aqui, cumpre a lei, morre,
ressuscita. Essa é a manifestação do amor de Deus por nós. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero que vocês entendam que Deus é amor, que Jesus, ele veio fazer essa ponte, nos restaurar. A Bíblia fala, né, que nós éramos inimigos de Deus, Jesus veio nos fazer amigos novamente, certo? Jesus vem e morre, e nós somos resgatados através disso. Toda vez que nós somos resgatados, que nós estávamos mortos, nós somos resgatados por Jesus, nós somos a manifestação desse amor. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que só é possível nós termos um propósito na nossa vida se nós estivermos, se nós entrarmos nesse propósito de Deus. Porque a partir do momento que nós entramos nesse propósito, nós passamos a fazer parte do grande propósito e maior, do propósito eterno de Deus, do amor. Por quê? Porque nós olhamos para Jesus, nos rendemos a Ele e nós passamos a manifestar o amor dEle. Então Deus é amor e nós manifestamos porque nós reconhecemos Jesus na cruz. Vocês conseguem entender isso? Eu sei que aqui é bastante raciocínio que tem que ter. Mas é importante que a gente entenda isso. É extremamente importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque quando nós não reconhecemos Jesus, quando nós não temos Deus, quando nós não dizemos para Jesus assim, tu és o suficiente, tu és o meu Deus suficiente, tu és aquele que fez tudo aquilo que eu precisava, nós não entramos nesse propósito, porque nós não manifestamos o amor de Deus. Vocês conseguem entender isso? Então nós cumprimos, nós temos uma vida com propósito quando nós manifestamos o Deus que é amor em essência. Amém? Um Deus que é amor em essência. E como Deus vai manifestar quem Ele é, o amor dEle, o resgate dEle, as belezas dEle, a cura dEle, o amor dEle, o sacrifício dEle, através de nós. É por isso que a função da igreja, ela é uma função ampla. É por isso que a igreja tem uma função social. É por isso que pessoas são curadas na igreja. É por isso que nós oramos pelas pessoas. Porque nós estamos manifestando o amor de Deus. Deus que é a essência em amor. Ele é a essência do amor. Não há amor fora de Deus. Esse amor que o mundo prega, o amor é liberdade, o amor é eu faço o que eu quero. Né? Até tem uma frase interessante que diz assim, né? Como é que fala a frase? Faça o que você quer quando quer e seja feliz. Assinado diabo, né? Tem uma frase mais ou menos assim. Faz o que quer quando quiser e é isso que vale. Não é assim. Não é assim. Não há amor fora de Deus. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Amém? Isso é importante a gente entender também. Deus tem um plano para mim. Quando Deus pensou eu, do jeitinho que eu sou, xarope, do jeitinho que eu sou, eu sei que tem alguma coisa que eu acho que Deus projetou um pouquinho melhor, né? Mas eu tô no caminho, né? Só vocês não, vocês é certinho porque vocês são top, né, gente? Mas eu não, eu sou xarope. Então, Deus, quando Ele pensou, Ele disse assim, eu vou fazer aquele rapaz assim, assim, assado, e eu tenho um plano eterno para a vida dele. Quando Deus fez você, do jeitinho que você é. Eu sei que às vezes você olha para o espelho, e às vezes eu também olho, né? Às vezes eu olho para o espelho e digo, meu Senhor, tem que comer menos, gente do céu. Né? Que está começando umas entradas, né? E a gente começa assim, né? Mas Deus, ele olhou para nós e disse assim, eu tenho um propósito eterno para a tua vida. E a gente fica naquela, né? Nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso ganhar dinheiro, preciso construir aquilo, preciso fazer aquilo. E sim, também. Mas a finalidade da nossa vida não é isso, não é só isso. Também é isso. E nós vamos viver tranquilo, beleza, vamos fazer isso.
mas Deus tem um propósito eterno. Que a gente vislumbre isso, porque aí a nossa vida ela vai ficar mais leve, e nós já vamos ver. Eu quero que você abra lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11, fala assim. Não, eu vou falar do 10. Não, eu vou falar do 7. Efésios 1, 7. Até o 13 eu vou ler aqui. Não, até o 12. Efésios 1, 7 até o 12 eu vou ler. Nós vamos entender um pouco disso que eu estou falando para vocês. Porque eu vou falar um negócio para vocês aqui, ó, bem tranquilo e bem tranquilo e sereno, né? Como diria o poeta. Vou falar para vocês. Gente, se nós entendermos isso, se isso for algo que Deus vire a chave no nosso coração, isso aqui muda a nossa vida todos os dias. Se nós entendermos aquilo que nós estamos vivendo, se nós temos um problema, e nós entendemos que aquele problema ali não é eterno, mas ele pode gerar um propósito eterno em Deus, isso muda muita coisa. Muda muita coisa na nossa vida durante o dia, no nosso dia a dia. Quero ler com vocês aqui, Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, nele Jesus, né? O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu que ele estabeleceu em seu bom propósito, que ele estabeleceu em quem? Por isso que nós sem Cristo não temos propósito. Porque ele estabeleceu em quem? Em quem? E aí fala assim, 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha só que palavra sensacional. De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha só, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito do quê? Da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, seremos para o louvor da sua glória. Isso aqui, eu não sei vocês, sabe? Mas eu leio isso aqui, eu estudo isso aqui. A chave da nossa vida é Cristo. Nós direcionamos a nossa vida para Ele, e aí nós temos é algo sensacional que acontece, porque de uma vida normal, tranquila e terrena e cheia de problemas que parece que vão nos engolir, nós passamos a viver coisas celestiais. Nós passamos a viver numa esfera diferente. Nós começamos a vislumbrar coisas diferentes. E nós passamos então a expressar esse amor, não porque a nossa essência é amor, mas porque a essência de Deus é amor. E estando nele, o amor se manifesta em nós. É muito sensacional isso aqui. Para mim é sensacional demais. Efésios capítulo 3, do 8. Vocês entenderam o que foi falado aqui? O que Paulo está dizendo aqui é que tudo converge em Cristo, tudo foi criado para o bom propósito da vontade dele, coisas terrenas e celestiais, tudo que foi feito, tudo converge em Cristo. Minha vida, sua vida, o amor de Jesus, de Deus se manifesta em nós por causa de Cristo, não por causa de nós. Eu vou dizer um negócio para vocês, gente, se depender de nós, se depender dos nossos sentimentos, se depender dos nossos pensamentos, seja sincero com você. Seja sincero com você mesmo aí. Com você mesmo, mais sincero assim. Só você, não precisa falar para ninguém. Não tem aquele negócio de diga para o irmão do seu lado, né? Fala para o irmão que está do seu lado. Não fala, é só você. Não é sério.
É só você. Só pensa com você aí. Se dependesse dos nossos pensamentos lá, do nosso pensamento lá no fundo, dos nossos sentimentos lá do fundo, o que realmente nós faríamos pelos outros? Fala. Não fala. Deixa quieto. Nós somos egoístas, gente. Nós somos extremamente... essa que é a grande verdade. É por isso que a nossa vida não é um fim nela mesma. Porque se depender de nós, nós estamos... Não é por causa de nós. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. E é aí que nós direcionamos a nossa vida para Ele. Nós só conseguimos expressar o amor dEle se nós estivermos em Jesus. Porque se estivermos só em nós mesmos, se nós olharmos a nossa vida como um fim, na nossa própria vida, além de a gente não ter uma eternidade com Deus, ainda nós vamos fazer coisas horrendas aqui. Horríveis. Nós vamos querer saber de nós. E se precisar, nós chutamos meia dúzia e seguimos e não queremos nem saber. E se tiver gente passando fome do nosso lado, nós não queremos nem saber também. O importante é a nossa despensa estar cheia e vamos assim. Fala a verdade se não é assim. Fala a verdade. Olha para o mundo aí fora. Olha para as coisas. E olha para os seus próprios sentimentos. Isso é verdade. Olha para a Bíblia que você vai ver isso. É aí que está a questão. Tem uma frase do Timothy Keller que ele fala assim: quando você se deparar com o Evangelho, olha só que frase sensacional. Quando você se deparar com o Evangelho, pode acontecer duas situações. Ou você vai se render a Ele, se jogar aos pés do Evangelho de Jesus, e dali você não sai mais, ou você vai, dar no pé ofendido. Porque o Evangelho que não resgata é um Evangelho que ofende. Sabe por que ofende? Porque quando nós lemos a Bíblia, é mais ou menos como se fosse um espelho. E aí nós vemos quem nós somos. E a gente, não. De duas uma, eu me rendo para eu me render a esse Deus aqui, ou eu dou no pé e saio, ofendido e fugido. Porque a coisa é sensacional. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 13 fala assim. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Depois eu vou para um negócio mais prático aqui, para a gente voltar para aquela pergunta aí que nos deixou com a testa franzida. 3, 8 ao 13 fala assim. Paulo falando, né? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Paulo falando, né? Ele é o menor dos apóstolos, porque ele é um apóstolo que ele entra depois, né? Paulo não conheceu Jesus pessoalmente em carne, né? Só teve encontro com ele no caminho de Damasco. E ele fala, né? Foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades celestiais. Do que Paulo está falando aqui? Paulo está falando de que o amor de Deus se manifesta em nós, a igreja. Olha só o que ele fala. A multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo está dizendo que as tribulações dele, a prisão, ser açoitado, é glória para eles. Porque Paulo está dizendo que as coisas que nós vivemos são manifestações da multiforme sabedoria de Deus. A igreja manifesta o amor de Deus. Amém? Eu e você, nós manifestamos o amor de Deus. Deus é amor e nós manifestamos o amor dele. Nós entramos em Jesus no propósito e é por isso que a nossa vida tem propósito. Na verdade, a nossa vida ela é sempre uma resposta. Consciente ou inconscientemente. Essa que é a verdade.
A nossa vida é uma resposta. Nós vivemos respondendo coisas. Um jovem, está no livro, fala bem assim. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado. 20 anos. Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o quê. Tudo que sei fazer é sobreviver. Sobreviver é diferente de viver, né? Se um dia eu descobrir meu propósito, aí sim começarei a viver. Um jovem de 20 anos. Essa é a marca dessa geração. Não sabe para onde vai, nem o que vai fazer. Simplesmente não sabe, porque não tem propósito. O propósito, conhecer o nosso propósito simplifica a nossa vida. Conhecer o nosso propósito é como alguém que vai fazer uma corrida e tem um objetivo. É como alguém que vai fazer uma prova e tem um objetivo. Eu estava vendo o Ed Stafford, né, que é um cara muito legal, que eu gosto. Ele pegou e saiu no meio da neve lá, e ele tinha um objetivo, chegar lá num lugar, lá em cima de uma montanha cheia de neve, lá e não sei o quê. Demorou 5 dias para chegar lá. No meio da neve, passando frio, dormindo na toca de neve. Mas ele tinha um objetivo, ele chegou. A coisa ficou simplificada, porque ele entendia que aquilo que ele fazia era para que ele chegasse lá. Porque senão ele podia ter ficado na beira do rio, do lago. Ele podia ter ficado numa caverna. E ali ele seria resgatado. Não, mas ele não podia ser resgatado ali. Ele tinha que chegar num lugar para ser resgatado. No cristianismo, nós somos resgatados antes para cumprir esse objetivo. Para chegar nesse lugar. E esse lugar é um propósito que Deus tem para mim e para você. Por isso que conhecer o propósito simplifica a nossa vida. Porque nós entendemos que o que nós estamos fazendo não é um fim. O meu trabalho não é um fim nele mesmo, a minha profissão, as minhas amizades, os meus relacionamentos, eles direcionam para algum lugar. E esse lugar é Jesus. Esse lugar é o reino de Deus e é um propósito eterno. Ajuda a estabelecer prioridades. A nossa inconstância vai nos matar. É verdade. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Também tem no livro aqui, um jovem que ele lutou muito para ser campeão de tênis da escola dele, da faculdade dele. E alguns anos depois, ele recebeu o troféu dele porque alguém achou no lixo. E aí ele pensou, um dia, todos os meus troféus serão jogados no lixo. E se nós dependemos de troféu terreno, um dia alguém vai jogar no lixo. Mas se o nosso troféu for celestial, ninguém vai ter esse poder. Porque não se trata desse mundo. Se trata do mundo de lá. O seu tempo, as coisas que você tem, quem você é. Você gasta tudo com você? Ou você está direcionando para esse algo eterno? Você lembra da pergunta que eu fiz antes? Se nós descobríssemos hoje que Deus não existe, tivéssemos certeza disso, o que mudaria na nossa vida? Rotina, sonhos, nossas palavras, nossos relacionamentos, o que mudaria? E se a nossa resposta for nada, significa que Deus está muito distante ainda de nós, ou que nós estamos distante dele. E se a gente pensasse assim, nossa, minha vida mudaria totalmente, significa que nós estamos indo para o lugar certo. Porque se a nossa vida, se Deus não muda nada da nossa vida, significa que nós não conhecemos de fato esse Deus ainda. Se os meus sonhos são só daqui, nós não entendemos o nosso propósito eterno. E eu quero finalizar com uma frase aqui para vocês. E eu quero deixar essa frase para a gente orar. Algo que nos faz viver é algo pelo qual morreríamos. Consegue entender isso? Algo que nos faz viver é algo pelo qual morreríamos. É só a gente olhar para os mártires cristãos
É só olhar para Paulo. Paulo viveu por Jesus e também morreu por ele. Paulo disse assim: viver é Cristo e morrer é lucro. E quando a gente olha para Jesus, é isso que nós vemos. Algo pelo qual ele viveu, ele morreu por nós. E viveu de novo por nós. Então, que esse propósito mude os nossos sonhos, que a gente consiga aliar isso, entender que nós somos a manifestação dele, que mude a nossa rotina, que a nossa rotina seja quebrada por Deus. Quebrada no sentido de que a nossa rotina, que só tem a ver com as coisas daqui, seja quebrada e que a gente coloque Deus na nossa rotina, no nosso momento de oração, que tenhamos isso, nosso momento de ouvir alguém que está precisando, nosso momento de amar alguém, o nosso momento de, quem sabe, mandar uma mensagem para alguém, de oração, de jejum, de nos voltarmos a Deus de fato. Em nome de Jesus. Que os nossos sonhos mudem, que os nossos objetivos mudem e que a gente encontre o nosso propósito. Algo que nos faz viver é algo também pelo qual morreríamos. Por quê ou por quem você morreria hoje? Isso fala muito da sua vida e da minha também. Em nome de Jesus. Que essa palavra nos incomode. Essa é a minha oração. Vamos nos colocar de pé?